Aula 7 sobre as primeiras civilizações. Tema de hoje, Roma Antiga. Iniciaremos com a questão, depois abordaremos as 3 etapas ou 3 momentos da Roma Antiga, a sua monarquia, o período republicano e, por fim, o Império Romano. E para finalizarmos a aula, uma questão para contribuir à nossa fixação do conteúdo. Vamos então à nossa primeira questão. César não saíra de sua província para fazer mal algum, mas para se defender dos agravos dos inimigos, para restabelecer em seus poderes os tribunos da plebe, que tinham sido, naquela ocasião, expulsos da cidade, para devolver a liberdade a si e ao povo romano oprimido pela facção minoritária. Caio Júlio César, a Guerra Civil. Este texto do século I a.C. retrata o cenário romano ou seja, que características retratam este texto que foi escrito no século I a.C. Alternativa A: implantação da monarquia, quando a aristocracia perseguia seus opositores e os forçava ao ostracismo para sufocar revoltas oligárquicas e populares. Alternativa B: transição da república ao império, período de formulações provocadas pela expansão mediterrânea e pelo aumento da insatisfação da plebe. Alternativa C: consolidação da república, marcado pela participação política de pequenos proprietários rurais e pela implementação de amplo programa de reforma agrária. Alternativa D: passagem da monarquia à república, período de consolidação oligárquica que provocou a ampliação do poder e da influência política dos militares. Ou alternativa E: decadência do império, então sujeito a invasões estrangeiras e a fragmentação política gerada pelas rebeliões populares e pela ação dos bárbaros. Alternativa correta, letra B: transição da república ao império, período de reformulações provocadas pela expansão do Mediterrâneo, expansão essa que ocorreu na república, e pelo aumento da insatisfação da plebe. A alternativa A está incorreta, pois não se trata da implantação da monarquia, que ocorreu no século VIII a.C. e, portanto, não foi no século I. Consolidação da república. A república ela se estendeu do século VI ao século I a.C. Não se trata então do seu período de consolidação, pois aqui no século I a república está chegando ao fim e iniciando o império. Passagem da monarquia à república, isso ocorreu no século VI, em que se encerra o período monárquico e inicia a república. A alternativa E está incorreta, pois não se trata da decadência do Império Romano, que ocorre entre o século III e o século V depois de Cristo. A alternativa, portanto, correta, letra B: transição da república ao império. Vamos agora ver algumas características destes momentos distintos da Roma Antiga. Em relação à sua origem, em torno de 2000 a.C., foi estabelecida uma pequena aldeia de povos latinos que teriam chegado na Itália e se fixado na região do Lácio. A região do Lácio é esta área aqui, contida na Península Itálica. A península, este território cercado quase todo por água. Durante o século 8 a.C., os etruscos, estes povos que estavam ao lado da região do Lácio, conquistaram os latinos e Roma transformou-se numa cidade cercada de muralhas, aqui iniciando o período da monarquia. A origem mítica daqueles que habitaram a região do Lácio e fundaram a cidade de Roma. A sua origem mítica seria após a Guerra de Troia, em que envolveu
os gregos e os troianos. Um dos seus principais guerreiros da cidade de Troia, Enéas, teria se estabelecido na região do Lácio. Após a derrota naquele conflito, ele teria se deslocado para esta região. E os seus descendentes, Rômulo e Remo, seriam aqueles que fundaram a cidade de Roma antiga. As origens, portanto, daqueles que vieram a compor a cidade de Roma. Em relação à fundação daquela cidade, os irmãos gêmeos, a qual já nos referimos, Rômulo e Remo, após serem abandonados em um cesto no rio Tibre, eles teriam sido amamentados por uma loba e posteriormente eles foram recolhidos por um agricultor que cuidou deles. Segundo a arqueologia, a cidade foi fundada por uma comunidade de agricultores às margens do rio Tibre. O início da monarquia no século VIII a.C. ocorreu sob o domínio dos etruscos. Assim, Roma tornou-se uma importante cidade e passou a ser governada por um rei que compartilhava seus poderes com um senado e uma assembleia. Os patrícios, classe que dominava o senado, rebelaram-se contra o rei e o expulsaram. Com isso, foi estabelecida a República no século VI a.C., período esse que passa a ser dominado pelo Senado, ou seja, pela classe dos patrícios, encerrando a monarquia e iniciando o período. Vamos às características da República Romana. O fim da monarquia e o início da República, no começo do século VI a.C., levaram a grandes transformações na vida política romana. Com os patrícios na liderança das decisões políticas, os cargos se diversificaram. Esse período é marcado pelo domínio deles, ou seja, dos patrícios, que exerciam os cargos no Senado. O período republicano, portanto, é marcado pelo predomínio do Senado, e este Senado era composto pelos patrícios. Outra característica desse período é a expansão territorial. Os romanos passam a ocupar toda a Península Itálica e depois avançam para o Mar Mediterrâneo. Este avanço para o Mar Mediterrâneo vai gerar um conflito com aqueles povos que ocupavam a cidade de Cartago, que ficava na África. Aquela cidade de Cartago foi fundada pelos fenícios, povos também que já trabalhamos em nossas aulas. Uma das características desses povos era que eles eram grandes comerciantes marítimos e estabeleceram várias cidades ao longo do Mar Mediterrâneo. Uma destas cidades era Cartago. E no processo de expansão dos romanos para o Mar Mediterrâneo, irá causar um conflito com aqueles que ocupavam a cidade de Cartago, e o nome deste conflito denominou-se de Guerras Púnicas. Nestas guerras, os romanos sairão vencedores e irão dominar o Mar Mediterrâneo, alcançando grande extensão territorial. O seu domínio do Mar Mediterrâneo irá fazer com que eles caracterizem o Mar Mediterrâneo como Mare Nostrum, ou seja, é o domínio do Mar Mediterrâneo pelos romanos após a vitória contra os cartagineses. Assim eles passam a dominar não apenas a Península Itálica, mas também o Mar Mediterrâneo. A sociedade romana estava dividida em três camadas: os patrícios, aqueles que ocupavam os principais cargos no Senado, que eram grandes proprietários de terras e ocupavam os cargos públicos; os plebeus, que eram pequenos agricultores e comerciantes; e os escravos, que geralmente eram aqueles povos vencidos na guerra ou eram pessoas escravizadas em decorrência das dívidas que não conseguiam pagar. E as principais instituições neste momento foram o Fórum, local onde
As principais decisões sobre atividades políticas e públicas de Roma eram decididas. Uma instituição deste período que é instaurado foi o Tribunato da Plebe, ocupado somente por plebeus, e a partir deste tribunato eles conseguiram adquirir vários direitos, entre eles aqueles que foram estabelecidos na denominada Lei das 12 Tábuas, que era a legitimidade do casamento entre os patrícios e os plebeus, e o fim da escravidão deles, ou seja, dos plebeus, por dívidas. A partir de então, eles não poderiam mais ser escravizados em decorrência das suas dívidas, poderiam adquirir casamentos com os patrícios e, apesar de não poderem instaurar leis, eles poderiam barrar as leis que os iriam prejudicar. E por fim, neste período, o denominado Triunvirato, que foi um momento marcado pelo governo de 3 cônsules. Quando Otávio passou a governar sozinho, recebeu o título de divino, sagrado, ou seja, Otávio Augusto. No ano de 27 a.C., a República chegou ao fim e iniciou o Império. A República, portanto, no século I, ela deixa de existir e passa-se ao Império Romano a partir da figura de Otávio Augusto. Império este que iremos abordar algumas das suas características. Esse momento é marcado pela denominada Pax Romana, que foi um momento caracterizado por estabilidade interna e que durou até o século II depois de Cristo. Lembrando que ele iniciou no século I antes de Cristo e durou até o século II depois de Cristo esta estabilidade. Este momento também é caracterizado mais pela defesa das fronteiras do que pela sua expansão. E neste mapa a gente consegue visualizar as características da República Romana no século II e o quanto ela se estendeu. Lembrando que o século II ainda era a República e nós já entramos no período do Império, que se iniciou no século I. Os imperadores passaram a ter status de divindade. Em seu início, o Império Romano era politeísta, mas em seu final, no século V depois de Cristo, tornou-se monoteísta sob a influência do cristianismo. Outras características que marcaram este momento é que em meados do século II, chegando ao fim, portanto, do momento denominado de Pax Romana, o Império atingiu sua máxima extensão, com aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados e uma população entre 70 e 100 milhões de habitantes. Domínios romanos entre o século I a.C. ao século IV depois de Cristo, portanto, a sua extensão territorial durante o Império. Neste momento ocorre a intensificação do comércio, que foi facilitada pelas seguintes características: construção de estrada, a moeda única e a generalização do direito romano. O Império, que tinha começado no século I a.C., entrou em crise a partir do século III depois de Cristo. As seguintes características são apresentadas que qualificam esta crise que vai levar à decadência do Império Romano: elevados gastos para a manutenção da sua estrutura administrativa e militar, por ser muito extensa e abrangia diversos povos. Outra característica que levou à decadência do Império Romano: a pressão dos povos não romanos, denominados de bárbaros, sobre as fronteiras, e as disputas internas, tanto políticas quanto as militares. O Império foi dividido entre a parte ocidental, que se denominou Império Romano do Ocidente, e a parte oriental, que se denominou Império Romano do Oriente, no ano de 395. Portanto, foi dividido entre Império Romano do Ocidente, com a sua capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com a sua capital em Constantinopla. A parte ocidental
não resistiu às incursões de outros povos e no ano 476, ou seja, no século V depois de Cristo, o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, pertencente aos povos considerados bárbaros. A parte oriental permaneceu até 1453. Chega-se, portanto, ao fim do Império Romano no século V depois de Cristo. A sua parte ocidental, a sua parte oriental permaneceu até o século XV depois de Cristo. Vamos à nossa segunda questão. O processo de declínio do Império Romano do Ocidente, lembrando que foi dividido no ano de 395, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Começou em meados do século IV depois de Cristo, sobretudo em razão da série de problemas que desde o século III o assolava, com as invasões bárbaras, a crise econômica e a disputa dos militares pelo poder. A ligação entre a aludida crise econômica e a formação das bases do modo de produção feudal, característica que vai ser predominante na Idade Média, encontram ou seja, aonde é encontrada a base para o modo de produção feudal. Alternativa A: gradual substituição do sistema escravista pelo colonato, baseado na prestação de serviços agrícolas em terras dos senhores em troca de subsistência e proteção. Alternativa B: divulgação de uma nova arquitetura baseada na construção de muralhas em torno dos castelos dos senhores, decorrente da necessidade de defesa contra as frequentes rebeliões de escravos. Alternativa C: expansão do comércio mediterrâneo controlado pelos mercadores árabes, que proibiam o comércio dos romanos com o Oriente Médio. Alternativa D: organização das corporações de ofício, que controlavam a produção e os preços das mercadorias nos países do norte da África. Ou alternativa E: a adoção do cristianismo como religião oficial do Império, desde o governo de Otávio Augusto e de Júlio César. Alternativa correta, letra A. A ligação entre esta crise econômica sofrida no período de decadência do Império Romano do Ocidente, que tem relação com a formação da base de modo de produção feudal, está relacionada à gradual substituição do sistema escravista pelo colonato, baseado na prestação de serviços agrícolas em terras dos senhores, em troca de subsistência e proteção. Alternativa correta, portanto, letra A. Chegamos assim ao final de mais uma aula. Aula esta que encerra as que são relativas às primeiras civilizações. Iremos entrar na próxima aula na Idade Média. O link para o download deste slide estará na descrição. Inscreva-se em nosso canal, conheça o conteúdo do nosso blog, conheça também nosso conteúdo no Spotify e entre em contato conosco através do e-mail. Bons estudos e até a próxima!